Grudadinha e quietinha. Oi, Marlene, dá um oi aí pra gente. Recording Menininha tá de repouso. progress. Tá. Recording progress. Bom, vamos começar, então, se alguém for chegando, né, Ramon? Ramon vai admitindo eles aí. Geno Titi, Marlene. Bom, então vamos fazer a prece. Vou fazer a prece inicial. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Criador, ao nosso Mestre, Senhor Jesus, à nossa Mãe Maria e aos benfeitores espirituais, agradecendo a oportunidade desta reunião abençoada, que possamos todos, nessa corrente de pensamento, buscar na tela mental o nosso Mestre Jesus, para que no estudo do Evangelho possamos florescer sementes de amor, sementes de fraternidade e de caridade. Obrigado, Senhor, por esse estudo. Obrigado pela doutrina espírita. Nós pedimos força para os embates do dia a dia, que possamos estar firmes no pensamento, firmes no ideal e na conduta diária. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Está iniciado mais um NEP, que assim seja. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos continuar hoje com o nosso estudo. Hoje não vai ser dos apóstolos, não. Hoje vai ser dos estudos das mulheres do Evangelho, né? Na semana passada, não, na outra semana, no estudo anterior, parece que vocês estudaram, né, Ramon? A ida de Maria e José e Jesus para o Egito, né? A fuga para o Egito. E depois, a gente conversando, eu e o Ramon, nós percebemos que nós pulamos uma fasezinha aí, né, Ramon? Antes da fuga. É até curioso, porque se eles foram para o Egito, é sinal de que eles não tinham feito um barulho, assim, para alguém notar Jesus, né? Se eles tivessem ido no templo, que é o que nós vamos estudar hoje, eu não sei se isso teria passado assim no anonimato. Então, é algo até interessante para a gente notar essa questão aí, tá? Mas só fazendo esse adendo, né? Não deu tempo da gente falar disso entre nós dois. Mas eu achei muito curioso, né? O Lucas salta para o Egito, mas lá no Mateus tem essas duas passagens, né? Que é a passagem do Simeão e a passagem da circuncisão, né? Então, Domingo passado, o que teve? foi a fuga para o Egito. Ah, tá. Não, domingo passado foi o Matias, do apóstolo. Isso, antes do Matias foi a da fuga para o Egito. Ah, Matias, quem que deu? O Hernani. Eu que apresentei. É verdade, você não teve, é verdade, o Antônio e a Marlene não participaram. É isso mesmo. Tá lá no grupo já, no YouTube. Você Quem dá uma que- olhadinha lá. Quê? Falei sobre o Tomé, o atleta lá. Ó. Você que falou sobre o Tomé. Tomé era amigão lá do Matias, parceiraço. Tomé ia conversando com Jesus, o Matias ia anotando tudo. Depois você dá uma olhada lá. Legal, legal. Vamos dar um alôzinho também para nossa amiga Lúcia e para nossa amiga Silvia, que estão aí presentes. Sejam bem-vindas, tá? Vocês estão sumidas. Oi. Tudo bem? Sumida não, semana passada eu estava presente. Ah, é verdade. É que semana passada foi só a exposição, né? Não fiz nenhuma pergunta. Agora até respirei aliviado, viu, Hernani? Por quê? Mas com a presença da luz. Ah. Ai, Antônio Carlos. Antônio Carlos é uma pecinha. Bom, então vamos estudar hoje, então. Vai ser Lucas, né, o Ramon? Sim. Do capítulo 2, versículo de 21 a 24. Se você puder compartilhar com a gente aí. Vou colocar. Deixa eu pegar aqui. Por enquanto o Ramon coloca lá. Bom, pessoal, então, desde do estudo passado, que o Ramon estudou Mateus aí, da fuga para o Egito,
Nós combinamos de fazer um estudo agora, um miudinho, mas não tão miudinho mais, tá? Nós vamos estudar um período maior, para ver se a gente consegue um contexto melhor. Nós estamos tentando readequar aí nosso estudo da melhor forma para que todo mundo fique bem satisfeito. E hoje nós vamos continuar com essa dinâmica, tá? Nós vamos ler o versículo 21 até o 24, e o comentário vai girar em torno do período inteiro, tá? Dos 3 versículos. Então, a gente vai proceder dessa forma. Vocês estão vendo aí? Sim? Então, beleza. Tá. Ramon, vai ser até o 20... Ah, tá. Bom, pedir... Quem está enxergando bem aí? Puder ler para nós, ou... Nossa, tá muito pequeno. Para mim tá muito pequeno, Hernani. Tá pequeno? Nara, para você tá aparecendo? Posso ler. O 21, né? Até o 24, até as pombas aqui, ó. Tá, então vamos, né? Apresentação de Jesus no templo, Lucas 2, 21 a 24. Quando se completaram os 8 dias para circuncidá-lo, foi-lhe dado o nome de Jesus, conforme fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido no ventre. Quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, conduziram-no para Jerusalém, a fim de se apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho que abre o útero será chamado santo para o Senhor, e para oferecer sacrifício, segundo o que está dito na lei do Senhor, um par de rolas ou 2 filhotes de pombas. Ótimo. Vamos conversar então, pessoal, sobre esses versículos, tá? Vocês vejam que Jesus, ele viveu a religião da época, né? Os costumes da época. Chegou até a passar pela circuncisão, né? Porque isso aí era, conforme está escrito aí, né? Era da lei, era dos costumes deles, né? Legal você tocar nesse assunto aí, Antônio. Falou que era da lei. Mas essa questão da circuncisão foi específica para o povo judeu, e naquele momento específico. Na doutrina espírita, a gente estuda a questão da lei humana e da lei divina. Essa questão da circuncisão, o que vocês acham? É lei humana ou lei divina? Humana, né? Humana. Humaníssima. Sim. É interessante a gente fazer essa diferenciação. Tinha que ser no 8º dia, viu? Justamente. Lei humana, o que é? Regra de direito ditada pela autoridade estatal e tornada obrigatória para manter numa comunidade a ordem e o desenvolvimento. Né? Então, qual o motivo, né, da criação dessa lei humana? Vamos conversar sobre isso. Fiquem à vontade. O Antônio já puxou o cordão. Mas, assim, é uma lei humana, mas para eles eu acho que transcendia isso. Era ponto de honra da religião. Para eles não era. Né? Era uma... Tanto que criou, a gente sabe de muitas encrencas por causa disso. Mas porque para eles era vamos dizer assim, entre aspas, né, um ato de fé. Era como que uma iniciação, como um batismo, assim? Fala ali numa purificação. Purificação. Talvez, se for remeter até os costumes humanos e tudo, e sobretudo no lugar que era feito, assim, no corpo, na parte do corpo que era feito, talvez tivesse mesmo
esse conceito de purificação, né? Não sei, eu assim, não sei direito, eu já li, mas... Se vocês pegarem bem o que fala no início lá, ó, fala que a circuncisão, ela era uma lei, né, que foi Deus, né, que apresentou essa lei. Foi conforme a Marlene disse, apesar de a gente ter essa visão, que era uma lei humana, para eles foi uma lei instituída por Deus, né? E essa lei era o quê? Significava que uma aliança entre Deus e o povo de Abraão. Era um sinal. Era um sinal, né? Por isso que era feito no órgão genital masculino. Todos os homens primogênitos tinham que ser circuncidados. Que aqui ele fala, ó, ele vai falando o texto que você deu, né? Quando se completar os 8 dias para purificação deles, segundo a lei de Moisés. Então, tinha a ver, pode até ser uma purificação no sentido espiritual na crença deles, né? Quer dizer, ele estaria pronto para, assim, assumir as responsabilidades que a lei determinava para o povo e tudo, né? Porque ele fala aqui em purificação. Olha lá, e ele só seria chamado santo, né? E só poderia oferecer sacrifício, né? Se ele fosse circuncidado. Era uma prova, né? Isso aí provava que ele era... E ainda tinha que oferecer, os mais ricos ofereciam outras coisas, mas os pobres aí, ó, tinham que oferecer um tipo de um pagamento aqui, não é? Ó, do par de rolas ou 2 filhotes de pombas. Eles tinham que levar um pássaro, né, para oferecê-lo. Sacrifício. Neire, pode ficar à vontade. Então, assim, pelo que eu entendo, era uma tradição judaica, né, que eles estavam ali cumprindo uma lei do Levítico, de levar essa criança para ser circuncidada, né, os homens, né, o primeiro filho homem era levado. Então, ele era apresentado no templo. Então, esse gesto simbolizava que eles estavam apresentando essa criança a Deus, porque ele era levado no templo. Então, conta algumas tradições que quando a criança era apresentada no templo, ela já estava sendo conduzida e entregue para Deus. Existem relatos que até alguns pais deixavam essas crianças no templo para que elas pudessem serem cuidadas e educadas pelos sacerdotes, porque vivendo ali, mais tarde, ela poderia se tornar também um grande sacerdote. Então, era uma lei que estava no Antigo Testamento, né, de Israel, no Levítico, e Maria e José cumpriram fielmente essa determinação da lei. Como bons judeus que eram, né, eles cumpriram fielmente essa tradição. Isso mesmo. E se também era uma purificação, o que vocês acham que eles estavam purificando? Eles acreditavam em reencarnação? Eles acreditavam em pecado original? Que a Nara falou que era uma purificação. Purificando o quê? O que vocês acham que eles estavam purificando aí? Eu acho que quando eles falam em purificação, eles estão falando da mulher. Eu acho que não da criança. Sim, pelo que eu entendi, pelo que eu vi. Porque a mulher, ela tinha um período de resguardo após ela dar à luz. Então, ela ficava em resguardo, deixando a natureza agir, assim, e naturalmente o seu organismo indo, assim, se adaptando à sua naturalidade. Então, todas as mulheres tinham esse período, na tradição judaica também, e elas esperavam. Por isso que, às vezes, a gente fica assim, em dúvida, porque
Alguns falam que depois de 40 dias que Jesus foi levado no templo. Alguns falam que a tradição era 8 dias. Então, a gente fica, assim, um pouco em dúvida, né? Sobre assim, a parte literal do texto. Porque se a mulher tinha que ser purificada, ela tinha que esperar os 40 dias do resguardo para depois ela ir apresentar o filho no templo, ela e o esposo. No texto aqui fala, para a purificação deles. Quando se completar os dias para a purificação deles, conduziram para Jerusalém. Então, às vezes, pode ser da família todo como um todo, né? A mãe, o pai e o filho, né? Será que é devido ao sangue, o contato com o sangue? Porque todos tiveram contato com o sangue. Pelo parto, né? E tinha essa questão. A gente lembra até da história da mulher hemorroísa, né? Que ela era considerada impura porque ela tinha o fluxo de sangue, né? A gente vai ligando uma coisa com a outra para adentrar um pouquinho dentro dessa tradição, né? Do simbolismo de tudo isso. Justamente. Eu também penso que era pelo sangue, né? Quando está o sentido de purificação. Agora, se a gente for pensar em purificação de algum pecado, o que seria, né? Eles teriam que acreditar que a pessoa que nasce aí nasceria com algum pecado anterior. Mas mesmo assim, o Salvador, né, que pecado ele teria? Porque Jesus, no caso, ele é o próprio nome já diz, o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, né? Que pecado ele teria, né? Eu acho que eles faziam tipo uma entrega daquela criança ao Senhor, porque muitos falam assim, que aí doravante, alguns textos, né? Que doravante aquela criança iria ser consagrada ao Senhor, ela já não pertencia tanto mais à família, mas assim a Deus, pela tradição, né? Essa história de pecado original, Hernani, isso é mais do catolicismo. Uhum. Eu também Porque penso. os judeus eles eram reencarnacionistas. Algumas tribos sim, né, Antônio? Algumas não. Oi? Mas algumas tribos eram, algumas não. Mas a maioria sim. Posso falar, Hernani? Opa, tá aberto. Demorou. Na realidade, a purificação nesse rito é como foi a Meire, eu acho que falou, né? A purificação era da mulher. Porque pela lei de Moisés, toda mãe era lei. Após o parto, ela tinha que se apresentar ao templo para se purificar. Porque após dar à luz, como ela tinha limpava as impurezas do útero, ela era considerada impura. Então, ela tinha que ir ao templo. Então, assim, Lucas já misturou, né? Não seria esse o termo. Ele já aproveitou essa passagem. Ele coloca a purificação de Maria, que era uma lei de Moisés, e outra lei nessa lei de Moisés tinha a purificação da mãe e era obrigatória a consagração a Deus de cada primogênito. Então, Jesus estava sendo consagrado. E não era só a consagração que levava no templo, não só de filhos, mas animais também. Animais também eram levados ao templo para serem consagrados. E essa circuncisão, ela se deve, né, pelo assim, um pouco que eu já estudei, porque ela foi feita uma aliança com Abraão. Ela foi feita essa aliança. Lógico, nós estamos falando aqui de uma maneira figurada. A gente sabe hoje que essa circuncisão não era esse pedaço de pele que faria você ser eleito. Mas naquele momento, para eles, isso é os que diferenciava. E aí, por que ainda continuou e Jesus, Maria e José, que eram, vamos dizer assim, praticavam, né? Então, o que acontecia? O pai, além dele Sumiu a voz da luz para vocês?
Sumiu. Lúcia, nós não estamos te ouvindo, acho que deve ter dado algum problema na internet dela. É. Sumiu. Lúcio, você está sem áudio. É engraçado que o áudio dela tá aberto, né? Deve ser uma questão de conexão mesmo, com certeza. Problema na conexão. Vamos guardar ela voltar. Mas interessante a abordagem que a Lúcia fez, né? Essa questão da aliança. Não era pelo fato do pedacinho lá que tinha tirado, né? Da circuncisão. Mas para que eles se reconhecessem, né? E essa questão da circuncisão, mais tarde, na Segunda Guerra, foi usada para identificar os judeus, né? Os alemães identificavam os judeus através da circuncisão. Ao mesmo tempo que era para identificar eles, para unir também, foi usado para identificá-los como judeus. Lúcia, voltou? No livro Paulo e Estevão também tem aquela parte, né, de Paulo, Pedro e Tiago, né, sobre a circuncisão dos gentios também, né. Aí Pedro teve que intermediar tudo, até Emmanuel fala que se Pedro não tem aquele gesto conciliador de intervir sobre essa questão, as bases do cristianismo estariam muito abaladas, né, por conta dessa questão da circuncisão. Verdade. E essa situação aí foi muito, muito difícil, né, Meire? Ser contornada, né? Porque ao mesmo tempo que Paulo sabia que isso aí não era algo... Ele identificou que era uma lei humana, né? Uhum. Ao mesmo tempo, os judeus que eram ortodoxos eram os maiores contribuidores da Casa do Caminho. É isso. Como eles iam abrir mão disso? Aí Pedro teve uma cautela danada. E o Paulo entendeu isso. De início, ele foi bem devagar. E com o tempo, ele foi convencendo, né? Foi muito, muito inspirado, eu penso. Lúcia, continua seu microfone que ela tem um probleminha. Não, é a minha internet que está muito instável. Estão me ouvindo agora? Tá perfeito. Tá. Então, assim, só para terminar, para não ficar muito extenso, então, essa lei do primogênito, o pai dava 20 dias do trabalho dele para o templo, e lógico, se ele fosse rico, ele daria até alguma soma em dinheiro para o templo. Porque essa lei do primogênito que era apresentada ao templo, ele lembrava essa aliança com Deus que foi, assim, crucial quando teve a libertação do Egito. Então, por que ele era marcado com essa circuncisão? Porque aquela criança israelita jamais poderia ser escravizada. Ele estava marcado na pele, nenhum primogênito nunca mais poderia ser escravizado. Esse era o significado para o povo judeu. Hoje a gente sabe que é um detalhe na carne, que não significa nada. Mas para eles tinha era uma lei humana, mas como bem disse a Marleninha, mas era uma lei que eles cumpriam rigorosamente. E até hoje, os judeus ainda têm esse ritual, porque para eles é muito importante essa aliança com Abraão. Isso mesmo. Essa passagem que a Lúcia citou aí, né, da questão de quando o motivo, né, da circuncisão está em Êxodo, no capítulo 4, versículo 22 e 23, que Moisés, está escrito aqui que Moisés deveria a presença do faraó, né, do rei do Egito, e dissesse. Aí está assim: assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deixa ir meu filho, para que se sirva. Mas, se recusares, deixá-lo ir. Eis que eu matarei teu filho, teu primogênito. Moisés levou ao rei essa mensagem. Mas a resposta do faraó foi: quem é o Senhor, para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel.
Então o Senhor enviou terríveis pragas sobre os egípcios. A última delas foi a morte do primogênito de cada família, desde o filho do rei até o do mais pobre que habitava na terra. O Senhor ordenou a Moisés que cada família dos israelitas matasse um cordeiro e com o sangue do animal marcasse a ombreira da porta. Esse foi o sinal que o anjo da morte passasse por alto as casas dos israelitas e não tocasse nenhum deles, exceto os cruéis e orgulhosos egípcios. Então, essa passagem vem complementar o que a Lúcia falou, né? Sobre essa questão do primogênito também. E das pragas, né? Aquelas pragas lá do Egito, lá, a morte do primogênito, está tudo ligado a essa passagem aí da circuncisão, né? Que depois Lucas vem resumir ela, conforme a Lúcia falou, ele deu uma compactada aí, né? Para a gente depois e colocou no evangelho dele. Mas fique à vontade, pessoal, vamos comentar mais, tem muita coisa para comentar. Hernani, posso ler a explicação do Pastorino aqui? Pode sim. É bem curtinho, né? Sobre a circuncisão. Então ele diz assim, enxerga. Então o texto lá, depois vem. Interessante observar que Lucas não afirma ter sido Jesus circuncidado. Aproveita-se da citação da lei da circuncisão no 8º dia, né, que está em Gênesis 17:12, 21:4 e Levítico 12:3, para dizer que nessa época foi dado ao menino o nome de Jesus, de acordo com a anterior indicação do anjo. Essa é uma das provas irrefutáveis da pré-existência dos espíritos, por conseguinte da reencarnação. Antes de ser concebido no ventre de sua mãe, já existia, já tinha nome. Essa existência anterior é qualidade inerente a todas as criaturas, pois Jesus é apenas nosso irmão mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Todos aqueles que penetraram em seu âmago e tiveram contato com a realidade precisam circuncidar-se, ou seja, cortar em redor de si todas as excrescências, todo apego às coisas passageiras e ilusórias, a maiã temporária. Essa circuncisão, que corta o apego e a preocupação, não tira, entretanto, o contato e o interesse pelas outras criaturas de Deus, racionais, irracionais, vegetais e minerais, mas elimina apenas a cobiça e o agarramento invigilantes a pessoas, animais e coisas. Mister a renúncia ao mundo material. Não com a fuga cenobítica para o isolamento, mas ter como se não tivesse, possuir sem ser possuído, usar como de empréstimo, gerir como em mordomia, utilizar como administrador que prestará contas, recordando-se sempre que tudo deixaremos aqui, e de que nada o trouxemos para este mundo, e sem dúvida nada dele podemos levar. 1 Timóteo 6:7. Renúncia de coração, destacando-nos das coisas, embora continuando a servir-nos delas, desapegando-nos das criaturas, embora continuando a amá-las e a servir a elas. Mas no sentido espiritual da coisa, é até muito bonito pensar isso, né? Que, de alguma forma, estava ficando no inconsciente desse povo que foi repetindo esse ritual, né? E para a gente fazer essa aliança com Deus, a gente tem que alcançar esse desapego, né? O que vocês acham? Só para... Então, você acha, Ramon, que tem que cortar da carne para elevar o espírito? Assim,
abrir mão da carne para elevar o espírito, seria isso? Esse, assim, um significado mais profundo desse ritual? No sentido assim, não sem a gente deixar de ver o valor que a matéria tem, né? Porque seria desprezá-la, né? E também sem também um sentido assim de achar que a matéria é impura, essas coisas, não é nesse sentido, né? Mas no sentido de que a gente tem que ir se desmaterializando, né? A gente tem que ir deixando de ser egoísta, né? A gente tem que adquirir as características dos espíritos puros, né? Vamos falar assim. Evoluir espiritualmente, nesse sentido, né? Então, eu acho que eu não sei por que os judeus colocaram essa vinculação com o falo, né? É interessante, depois o Pastorino tem um outro texto que ele fala da parte da mulher, que você citou. É tão legal, Lúcia, você é uma biblioteca ambulante, né? Impressionante como você tem conhecimento. E aí, o Pastorino depois fala, a hora que o Hernani achar a hora certa, a gente pode ler, ele fala da purificação da Maria. É interessante, né? Porque do homem a purificação é no sentido ao contrário, né? A mulher, ela faz do ventre para fora, o homem é ao contrário, né? É interessante. Mas por que eles colocaram essa questão da sexualidade para explicitar isso, né? É interessante, eu fiquei com essa curiosidade. A questão do falo, né? A questão do masculino. Mas quando a gente conseguir nos purificarmos como espíritos, atingirmos as virtudes que precisamos atingir, nos libertarmos do apego à matéria que a gente tem hoje, ao ponto até da gente nem precisar reencarnar mais, essa circuncisão vai estar feita, no sentido simbólico. Não sei se eu respondi o que você perguntou, Lúcia. Lógico que eu não tenho intenção de responder nada, estou só explicando a forma como eu analisei depois de ver o texto, né? Não, ok. Eu acho assim, interessante a sua pergunta, Lúcia, porque a gente tem que tomar um cuidado danado, porque tem uma visão muito pesada, religiosa, que cria culpa, aquelas coisas que a gente já conversou várias vezes, né? E a gente precisa realmente se libertar disso, né? Porque senão daqui a pouco a gente está fazendo que nem os judeus de novo, né? ou então isso é realmente muito importante. E talvez esse texto do Pastorino esteja muito carregado dessa linguagem, né? Mas eu gostei da forma como ele ligou a simbologia da circuncisão com o nosso processo de desmaterialização. E também, fazendo essa desmaterialização, a gente cria essa aliança com Deus, né? Não é que a gente cria, a gente se religa a Deus, né? Então, eu acho que simboliza essa aliança também, esse religário, né? Que a religião busca desenvolver na gente, né? E é legal, Ramon, que você trouxe o ponto espiritual, porque muita gente traz essa passagem da circuncisão para um lado apenas muito material, que seria apenas da questão da profilaxia, da higiene. Isso. E a gente sabe que não, porque era feito com espada, era feito com pedra afiada, né? Imagina, eu acho que o risco de fazer isso numa criança era muito maior do que apenas por uma profilaxia. Então, com certeza, isso tem um sentido espiritual. E esse sentido que você trouxe, do desapego logo desde o início, né? E uma aliança, não só uma aliança circunscrita a um povo, mas uma aliança de religação com Deus. Eu achei muito interessante. Hernani, mas... perdão, Marlene. Não, pode falar, Lucinha. Não, é só um detalhe aqui que a gente não pode esquecer. Até determinada época, os sacrifícios, eles ofereciam animais para sacrifício. O sangue daquele animal. A partir desse rito de circuncisão, o sacrifício era o sangue desse primogênito
no 8º dia. Tanto é que ele só poderia receber o nome depois que ele era circuncisado. E por que no 8º dia? Porque, provavelmente por experiências múltiplas, no 8º dia, o bebê, o corpo dele já produz a vitamina K, que é uma importante vitamina que faz coagular. Então, assim, não é assim, é o 8º dia. Por que o 8º dia? Porque talvez por experiências repetidas, tinha muito sangramento, muita hemorragia. O 8º dia, a dor é menor, e a coagulação sanguínea é muito rápida, então o sofrimento era muito menor. E com isso, aboliram aquele costume terrível de sacrificar animais a Deus. Que bacana. Evolução grande. Caramba. Imagina o salto, gente. Deixar de sacrificar animais para fazer apenas uma circuncisão, né? Muito bonito isso, Lúcia. Não, assim, o que eu queria ponderar, eu não tenho esse conhecimento aí que a Lúcia tem, nem vocês. Eu vou aqui mais pela intuição do texto. É interessante que, ainda que eles tivessem, né, vamos dizer assim, um foco na espiritualidade, na espiritualização, não deixava de ser algo primitivo. Claro que, gente, que a cultura de um povo a gente tem que respeitar. Eu sei bem disso, né? Toda cultura, ela tem que ser respeitada na sua origem, a gente tem que ter um outro olhar. Mesmo que a gente tenha vivido naquela época, nós já nos esquecemos, né? Agora, hoje, estando no século XXI, com a doutrina dos espíritos, a gente vai entender que não deixava de ser algo bastante primário, né? Porque, vamos supor, você pega uma criança de 8 dias e faz a circuncisão, é claro que ela vai ser avisada, depois vai ser orientada, assim como se batizam as crianças em algumas religiões. Mas é uma imposição de fora para dentro. E que, obrigatoriamente, não significa que ela vai alcançar essa purificação. Isso fazendo uma leitura de quem está fora do contexto da civilização e hoje, no século XXI, né, com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita. Então, é claro, a gente tem que respeitar, tem que ver por que eles faziam isso, mas que é um caminhar, né? É um caminhar da evolução. Hoje não se justifica. Hoje, realmente, quando se faz uma cirurgia assim, é por questão higiênica, né? E ponto. Me parece que, devido ao nível evolutivo das pessoas, né, as coisas na época da primeira revelação eram mais no concreto. Então, isso aí, tanto é que a Lúcia já falou aí que, a certa altura, aboliram o costume de sacrificar animais. Passaram só a fazer a circuncisão, né? Então, isso aí vai evoluir para o espiritual. Né? É a fase do concreto. Alguém tem noção de hoje como eles enxergam e vivem isso? Me parece, hoje. E me parece que ainda tem, porque o Álvaro Mordecai, ele fala que ele foi circuncisado. E ele é novo, né? Mais novo que eu. Não, hoje permanece, né? Ainda permanece. Permanece, né, Lúcia? Ainda permanece. Mas aí, Marlene, você falou uma coisa interessante. Por exemplo, assim, com a evolução, por exemplo, hoje a gente já sabe, e a gente ainda tem hoje, que, por exemplo, a minha mãe é muito católica. Então, assim, o meu filho não foi batizado. Para ela acha assim, é como se o meu filho não pertencesse a Deus. Então, às vezes a gente acha assim, muito absurdo, mas quando você fala assim, não, mas meu filho não foi batizado. Aí, tipo assim, mas se ele morrer, ele é pagão, ele vai vagar. Então, assim, então são costumes, né, que às vezes a gente tem uma dificuldade de compreender, mas ainda está muito arraigado. A nossa sociedade atual, não é todo mundo que consegue compreender
que o batismo não te faz uma pessoa escolhida de Deus. Que aquilo lá é um ritual humano. A sua verdadeira entrega para Deus se faz pela alma, pelo coração. Não é aquele ritual de aspergir um pouco de água. Mas para você ver, agora você imagina isso na época de Jesus. Como tinha um peso importante se Maria e José falassem assim, não, nós não vamos nos submeter a isso. Até porque eles eram judeus, né? Historicamente, não tinha como, né? Provavelmente eles acreditavam também, né, Lúcia, né? Que seria o certo a fazer. Né? Não, isso se acredita até hoje. Os judeus acreditam nisso até hoje. Agora, você imagina lá naquele tempo. Eu digo assim, Maria e José, né? Eles devem ter levado ele para fazer isso com uma crença de que era a coisa certa a fazer, né? Assim, né? Eu acredito. Eu não sei, né, Ramon? Isso a gente... a Lúcia está falando da mãe dela. Quando eu me casei, eu não quis casar na igreja. A minha sogra arrepiou. Disse que eu não ia ter casamento, então, que aquilo não era casamento. Depois eu não batizei meus filhos eram pagãos e que eles estavam fadados ao inferno. Mas não sei depois como que ela lidou com isso, porque eram netos do mesmo jeito, ela gostava, né? Porque também as pessoas vão repetindo aquilo que houve sem passar pelo âmbito da racionalidade. Eu acredito até que depois, né, com a convivência, ela viu que a minha família era igual das filhas que tinham casado na igreja, né? Que os netos eram os mesmos. Não sei, eu penso que sim. Porque ela parou de falar depois, mas falou muito. E agora vejam se nós temos isso ainda hoje, imagina naquela época, quem ia afrontar? Quem ia afrontar esse costume? E claro que José e Maria não podiam afrontar nunca, claro, né, gente? Mas nem o próprio Jesus afrontou, né, Marlene? Então, exatamente. Porque ele disse, né, eu não vim destruir a lei, dar-lhe cumprimento. Ele foi batizado, mas ele não batizou. Ele respeitou, né? Hernani, ia afrontar numa época que a religião tinha muito poder. Extremo poder. Não era nem questão de afrontar, assim, você não tinha essa opção. A religião mandava. Aliás, depois mudou para o catolicismo, que também continuou mandando. Então, assim, a gente sabe que não tinha opção. Isso mesmo. Temos melhorado. Sim, o que eu acho que a gente não pode perder de vista é o seguinte, querer hoje, com o nosso olhar, analisar a cultura daquela época. A gente pode procurar, entender, estudar, mas não cabe julgamento, né? Não cabe julgamento porque já não estava na cabeça deles, com a vivência deles, com a experiência deles, né? Assim como, por exemplo, daqui no século vindouro, alguém fala, nossa, olha lá como eles agiam, tal, não é? É meio complicado, né? Verdade. Vamos deixar... Opa, fica à vontade, Silvia. Eu estou com uma dúvida aqui. Jesus não foi apresentado ao templo aos 12 anos, quando voltou do Egito? Aquela apresentação no templo lá foi outra. Foi? Foi. Ele passou pela circuncisão, então? Passou. Aquela apresentação no templo lá dos 12 anos foi numa festa da Páscoa. Foi. Né? Existia, assim, eu não lembro uma quantidade, mas um judeu tinha que ir numa festa da Páscoa tantas vezes na vida, não lembro um detalhe, assim, o Ramon, o pessoal vai poder me falar. E numa dessas idas, Jesus fica lá batendo papo lá e perde da mãe. Se perde da mãe, aí eles vêm embora e ele fica para trás. Uhum. Mas, com certeza, ele era um ser muito... com certeza, né? Isso é certeza mesmo. Ele é o governador do orbe, então imagina, os doutores da lei lá devem ter ficado boquiabertos com o conhecimento dele já com 12 anos. Essa passagem é muito, muito bonita. Uhum. Obrigada. Ah, imagina. E nesse dia ele fala para a mãe bem firme, né?
que ela estava meio descabeladinha, porque tinha sumido. Ele fala, aí ele se posiciona, como diz o outro. Eu estou aqui, eu tenho a minha função, e se prepare que lá vou eu. Era só o começo É, da trajetória da missão. Pessoal, interessante, né, que essa passagem acontece e conforme a Lúcia diz, só depois que pode dar o nome pro filho, né? Só após a passagem da circuncisão. E ela dá o nome conforme o anjo Gabriel tinha anunciado lá em Lucas, naquela conversa que eles tiveram lá antes da concepção. Eis que conceberás no ventre e darás à luz a um filho, a que chamarás pelo nome de Jesus. E ela é fiel, né, em todos os momentos. Dá o nome que o anjo tinha falado para ela. Por que o Pastorino fala que ele pode não ter sido, ou eu entendi mal no texto do Ramon? Estava refletindo aqui, Lúcia, Nara. Na verdade, eu acho que ele está dando a entender assim, não é que ele não foi circuncidado, mas o Lucas não dá detalhes se ele foi ou não. Dizendo assim, que nessa simbologia de que a circuncisão significa essa purificação da alma, ele não precisava se purificar, entendeu? Ele quis dar essa dedução. Né? Eu achei legal esse raciocínio. Ele não afirma, assim, que não foi, né? Isso. Mas porque aí tem, a hora que você leu, tem uma citação, assim, né? Agora, os indícios é que ele foi, sim. Não, ele né? comenta, Nara, ele comenta que ele fala assim, ó, interessante observar que Lucas não afirma ter sido Jesus circuncidado, né? Assim, isso aqui, essa primeira parte, eu acho que ele está querendo dizer assim, talvez Lucas esteja querendo deixar implícito que Jesus, nessa simbologia da circuncisão, dessa purificação, não precisasse, não que ele não foi, né? E depois ele completa, ó, para dizer que nessa época foi dado o nome antes da circuncisão, entendeu? Que é o que o Hernani acabou de falar, né? De acordo com a orientação do anjo. Eu acho que até a fala do Hernani é uma chave para a gente entender esse raciocínio aqui do Pastorino, entendeu? Tipo assim, ele nem precisava ser circuncidado e ele teve o nome antes da circuncisão, entendeu? Eu achei muito interessante, né? Eu acho que um teólogo talvez ia falar assim, vocês estão viajando aí, porque não tem base bíblica nenhuma, sei lá, talvez não tem, pelo menos o raciocínio não tem. Mas é legal, é interessante, né? Não, mas imagina, Ramon, o Simeão, quando pegou ele e identificou ele como Salvador, deve ter pensado, é uma hipótese, é claro, eu vou te purificar do quê? Né? Do quê? Você que tem que me purificar, ele dá graças por estar vivo e conhecer o Salvador. Então, é claro, eu acho que Jesus passou, porque ele passou por todos os atos que os judeus tinham que passar, mas se for ver pela lógica, não precisava. Interessante isso aí. Acho que ele está destacando a forma como o Lucas escreveu. Eu acho que é isso que é o X, assim. Ele não está falando assim, o que aconteceu ou não, mas a forma como o Lucas escreveu talvez tenha aí por trás implícito isso, né? Que Lucas talvez tenha... Essa passagem tem outro evangelista? Acho que não. Manda aí, Lúcia. Fala aí, Lúcia. Não, eu ia falar o seguinte, isso aí que vocês falaram, realmente, assim, Jesus não precisava, mas nós vamos voltar historicamente falando. A gente não pode esquecer em que contexto estamos estudando. Era tarefa do pai, José, cumprir esse ritual. Ele tinha que levar a esposa para se purificar e ele tinha que consagrar esse filho. E qual era a tarefa de um pai nessa época? Além dele levar ele para circuncidar, ele tinha que instruir esse filho na Torá, era a regra daquela época. Ele tinha que ensinar uma profissão, era tarefa do pai. E tinha que arranjar um casamento. Essa daí José não conseguiu, né? Mas assim, era tarefa do pai. Então, talvez Lucas e o Pastorino fale isso, assim, que Jesus não precisava
pela grandeza dele espiritual. Mas como eles estavam naquela época, naquele contexto histórico daquela sociedade, José tinha que cumprir isso daí. Até porque Simeão já assim detectou aquele grande espírito naquele momento. Mas ele era ainda um bebezinho. Então vamos imaginar, hoje nasce um espírito muito grande entre nós, mas ainda é uma criança, ele vai manifestar isso daí, talvez várias psicografias a gente receba falando, mas ainda não se manifestou, é só um espírito que está encarnando. O pai e a mãe têm que cumprir, tem que ir lá no cartório, tem que registrar aquela criança, tem que cumprir tudo aquilo que a lei determina, né? Então, historicamente, isso tinha que... Até porque Jesus não queria ser diferente, ele não veio destruir as leis. Ele mesmo falou. É verdade, todas as evidências são essas mesmo. Joia. Tem muita coisa aí. Ramon, se você quiser pegar aquele gancho lá do Pastorinho, Vamos, da segunda parte. um pouquinho que aí dá para a gente discutir até às 6h30, né? Deixa eu pegar aqui. É que a Lúcia já adiantou bem, né? Ela tá pensando que nem o Pastorinho. A Lúcia é a Pastorinha, então. Pastorinha, é. Eu custo entrar na reunião, mas quando eu entro, eu já antecipo. Olha que porcaria, gente. Não, mas isso é bom. É um elogio, não é? Não. Coisa boa demais. Fica feliz. Uma hora você abre o microfone, Lúcia, que eu não te conheço, eu acho. Bom, não sei, né? A câmera. A câmera, perdão. Quem que gostaria, Hernani? Quem que lê para nós aqui? A Meire. Dá para ler, Meire? Você está no celular, né? Estou no celular hoje. Ah, tá. Não, eu posso leio. ler. Eu posso ler. Ah, então legal. É para ler tudo? Desde a apresentação ou não? Só a segunda parte, Ramon? Ah, eu acho que pode ir direto, né, Lúcia? Porque aqui nós já Aqui, lemos. segundo. Né? Aqui, segundo a Levi. Tá. Segundo a lei, Levi, capítulo 12, versículo 2 a 5, todas as mães que tivessem seu primeiro filho macho deveriam apresentar-se ao templo no 40º dia após o parto. Por outra lei, quando esse filho era o primogênito, Becor, a mãe o deveria levar ao templo pessoalmente para apresentá-lo e consagrá-lo a Deus. Entretanto, como os da tribo de Levi é que tinham como função oficial o sacerdócio judaico, os primogênitos das outras tribos eram resgatados com a oferta de 5 siclos de prata. Sendo Jesus da tribo de Judá, fez Maria a oferta legal por ele, isentando-o do sacerdócio oficial. Em vista disso, Lucas não distingue as duas cerimônias, a purificação de Maria e a consagração de Jesus, mas engloba-as numa só palavra, o resgate deles. Segundo a citação feita por Lucas em Êxodo, onde se lê textualmente: todo macho que abrir a vulva será chamado santo para o Senhor, há uma declaração bastante clara de que o nascimento de Jesus foi normal, não havendo a virgindade durante nem depois do parto, como desejam alguns. Se realmente os fatos tivessem sido anormais, estaria a mãe de Jesus dispensada da lei. Para sua purificação, Maria deveria oferecer também um sacrifício, que consistia em um casal de rolinhas ou de 2 pombos jovens, borrachos. Essa oferta era uma concessão aos pobres, para substituir o cordeiro prescrito aos que tinham posses para comprá-lo. Após o corte em redor de si, circuncisão, há necessidade de purificação, de uma limpeza, em que o iniciante se livra de todas as impurezas de seu passado milenar, de todos os fluidos pesados que lhe ficam aderidos à aura durante as vidas anteriores. E é então que a nova personalidade recém-nascida
poderá ser apresentada ao Senhor e a Ele consagrada como o primogênito da individualidade. Realmente, tendo vivido milhares ou milhões de vidas em veículos materiais, a individualidade está carregada de fluidos materiais densos, gestando como que o feto do futuro, filho do homem. E ao obter o nascimento do filho, consegue fazer vir à luz o seu primogênito e deve consagrá-lo a Deus como Nazireu. Daí em diante, será chamado santo, ou seja, purificado, dedicado a Deus. Essa apresentação é acompanhada de uma oferta simbólica, um cordeiro ou, para os pobres, um casal de pombos de rolas. Demonstra que aquele que obtém a graça do encontro deverá oferecer a Deus em sacrifício a parte animal do homem, seus corpos da personalidade como sacrifício. Uma vez purificados os veículos físicos, material, etérico, astral e intelectual, são eles apresentados ao templo interno como oferenda agradável a Deus, pois não se conceberia que o novo ser, o homem novo, desprezasse e abandonasse esses veículos que o serviram durante milênios sem conta. Terminada a tarefa deles, de ajuda à evolução do espírito, nada mais justo que eles sejam oferecidos a Deus e consagrados como recompensa pelo bem que prestaram. Daí por em diante, só o espírito vale. E a criatura espiritualizada passará a viver no corpo, mas não para o corpo. Viverá no corpo como em um hotel ou em um barraco temporário. Já dizia Cícero, saio dessa vida como de uma hospedaria, e não como de minha casa, porque a natureza nos dá um abrigo de passagem, e não um domicílio. E Paulo, enquanto estamos nesta tenda de viagem, gememos aflitos. E Pedro, é justo, enquanto estou nessa tenda de viagem, despertar-vos com recordações. Essa hospedaria, o veículo animal, é ofertado a Deus, continuando o homem novo a tratá-lo bem e com gratidão, embora esteja vivendo no Espírito, pelo Espírito e para o Espírito. Muito bom. Ele amarra até a explicação anterior, né, Lúcia? Do junta tudo, né? Exatamente. A gente fica bem forte essa visão, que é como se a gente estivesse passando por esse processo de circuncidar-se durante toda a nossa evolução espiritual, né? Durante todas as fases da escala espírita, né? Achei muito bonito. Eu nunca tinha visto. Eu vi esse texto. Aliás, eu achei ele porque o Haroldo pôs na nota de rodapé da tradução dele, tem lá um asterisco lá, e ele menciona, né? E o Pastorinho é fera, né? Ele é um teólogo, assim, que era católico, depois passou a conhecer o espiritismo, né? Tem umas abordagens muito interessantes. O que mais, pessoal? E ele tem 8 livros, né? Estudando o Evangelho, né? São 8 volumes. É uma boa leitura, viu? Parece que ele quis também fazer uma referência aí contra a ideia do corpo fluídico de Jesus, porque ele afirma ali, né? E uma outra observação quanto à reencarnação, né? As duas, as citações aí que constam, vamos dizer assim, afirmam isso, né? Ou fortalecem essa ideia. E da virgindade de Maria também, né? Ele passa por aí também, né? Também. As 3 citações, ele dá ênfase, né,
a esses pontos que são discutidos e às vezes são assim defendidos por outras crenças e até de uma forma às vezes assim que aí está documentando, né? Eu percebi isso, não sei, achei isso. Interessante mesmo. Nunca tinha visto essa abordagem, não, porque se saiu, né, foi normal. Se foi normal, cai por terra toda aquela questão de que foi materializado, né, e tudo mais. Então, desde mas que eu li. Isso é maravilhoso. Mas a gente tem que pensar que o Pastorino está fazendo uma leitura de uma pessoa dessa época. Então, ele está abrindo um leque de compreensão, né? Uma visão de quem já caminhou. Isso a gente também não pode perder de vista, né? Sim. Se a gente, por exemplo, se alguém que não aceita a doutrina espírita ler o texto dele, não vai concordar, né, Marlene? É isso mesmo. Tá certinho. E ainda fica, né, o Hernani ainda fica assim, olha, eu não sou a favor de que Maria engravidou virgem, não. Mas, por exemplo, alguém pode falar para você assim, não, eles transportaram o esperma do José lá para dentro, né? Inseminação artificial fluídica. Então, mas a gente, acho que a questão toda para quê, né? Precisaria disso? Não precisaria, né? Não haveria necessidade, né? Acho que é isso que é a mensagem principal. A gente tem que pegar a essência, né, do que Jesus é para nós, e isso é o mais importante, o que Maria é, e todos nós estamos estudando aí. Isso que é o mais importante de tudo. Bom, pessoal, o que mais que vocês querem falar sobre esse versículo aí? Essa questão do sacrifício, a Lúcia deixou bem claro. Achei interessante ela falar, né, que depois desse acontecimento aí, os sacrifícios animais cessaram, né? E essa questão do sacrifício aí era algo que é algo muito forte para nós, né, numa época atualmente. A gente vê aí nas Olimpíadas, né, a mulher que bateu no cavalo lá, ó, expulsaram ela. Então, a gente evoluiu muito nesse sentido. Agora, vocês imaginam sacrificar animais, pessoas, né? Como a gente evoluiu nesse campo aí? Eles achavam que os deuses necessitavam desse sacrifício, né? Que eles se sustentavam desse sacrifício animais. Então, algo assim, a gente já deu um passo muito grande nesse sentido. A fase do concreto. Repete, porque estava fechado. Estamos saindo da fase do concreto. Então, na Espanha, a história diz que tem uma verdadeira rixa lá com as touradas, né? É justamente assim, porque eu tenho uma amiga que foi assistir, era tradição, não foi agora, não. Ela falou, nada do céu. Eu cheguei lá, eu comecei a torcer pelo touro. Eu estava torcendo para o touro, porque eles provocam, né, para ele enfurecer e dá mais assim atração na festa que eles comemoram lá, né, na apresentação, vamos dizer. Ela falou assim, eu ficava com a maior raiva do toureiro. E hoje, inclusive, eu acho que ainda tem, mas tem bastante uma luta para acabar, né, com as touradas. Então, nós temos... Ainda tem, Nara? Acho que ainda tem, Marlene. A mas gente assim... não precisa ir longe, né? O Tom estava me contando, começou a contar para mim, porque o boxe, não sei o quê, o fulano, falando aí das Olimpíadas. Eu falei, para com essa história. Isso, para mim, não é nem mundo de provas e expiações, é primitivo. O cara vai dar um soco no outro, ele treina para dar um soco no outro ou coachar o outro. Olha que primitivismo. Muito. Quem assiste, Marlene, aquelas lutas, essas lutas de coisa, meu irmão adora, né? Gente, aquilo lá faz até mal para a gente. Como que chama aquela luta, meninos? Vocês que sabem, é uma luta, tipo luta livre, né? E, gente, o que é aquilo? Eu sei porque o Romualdo assiste. Eu falei, gente, isso aí
É de mundo primitivo isso aí. E tem público e pagam, viu? Caro. Na televisão tem, eu não sei o nome agora, eles falam aí, vocês devem saber. Não, eu não sei, não. Eu estou por fora. Mas o aquela Hernani sabe do que eu O falar. Hernani deve saber, ele sabe tudo. Eu vou perguntar aqui para a Yara, que a Yara sabe tudo. Não, eu tenho uns amigos que eles se reúnem quando vai ter essas lutas. Eles me convidam, eu falo, não vou. Não tenho o mínimo interesse. Que luta é essa, amigo? O UFC, MMA, né? Essas coisas. Ah, Coisa de louco. então, Tá A você Yara vê? falou que é nos canais CFC. É uma luta livre. Nossa, a gente vê que essa transição ainda aparece os extremos muito ativos, né? O bem muito desperto, mas também o mal também dá. O atraso, vamos falar o mal não, né? O atraso ainda persiste. É ruim de ouvir essas coisas. Ramon, um daqueles que você colocou lá, interessante. Se você quiser colocar para a gente fazer uma reflexão final em cima deles e comentar. Vou colocar. Só abrir aqui. Tem aquele de Paulo, que purifiquemos-nos, é interessante. Então, enquanto o Ramon procurei, só vou fazer um pequeno comentário que me ocorreu agora. Mas vejam essa lição que nós estudamos hoje, né? Essa parte do Evangelho. Como que Jesus, isso que foi já falado aí por todos vocês hoje, ele não veio destruir a lei, né? Então, ele se submeteu, o Maria se submeteu, José, enfim, para que, né? Eu sou desse povo mesmo, mas é aqui que eu quero mudar. E eu vou mudar no cerne, no espírito. Não vou mudar na aparência, nas coisas circunstanciais, porque a evolução do mundo já empurra para a mudança. Já empurra para a mudança. Não precisava Jesus sair, vamos dizer, pegando isso, porque isso naturalmente já iria acontecer, né? Assim, isso me ocorreu aqui agora. Pronto, Ramon. O propósito dele era muito mais profundo, Marlene, né? A libertação do espírito. É isso mesmo. Por isso que a gente não pode se arvorar e impor nada para ninguém, né? Nem um sistema, nem uma religião, nem nada, porque nada disso vai funcionar enquanto o indivíduo não alcançar o seu momento. E quem está conduzindo esse momento é entre ele e Deus, né? É o indivíduo com Deus. Jesus também, né? Ele é o jardineiro, então ele está no silêncio do nosso pensamento, ele está atuando de alguma forma, né? Então, é uma coisa que vale muito a gente relembrar, né? Em momentos de polarização política, até mesmo no momento que a gente se deslumbra com tanta lição linda da doutrina que a gente alcança, né? A gente tem que cada vez mais entender essa necessidade desse movimento individual, né? E compreensão, né, do próximo. Quem que lê para nós aí, né? Uma voz feminina sempre é bem-vinda, né, Ramon? Com certeza. Quem quer ler para nós aí, pessoal? É a Lúcia, né? Eu achei que a Nara ia se prontificar, Nara, fiquei aguardando. Eu também achei. Vamos lá. Mas vamos lá. Purifiquemo-nos. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarda os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua
pode facilmente converter-se em vaso da calúnia pela leviandade ou pela preocupação de sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incuta propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente, enquanto a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos fundem-se e refundem-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Você passa para mim? Sim. Passou muito, não? É o número 8 aqui, Luciano. Ah, já é o 8. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitados para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam as situações dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas. Contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigo, a que princípios serves na lida diária. Lembra-te de que o vaso de suas possibilidades é sagrado. Que forças da vida se utilizam dele? Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim de que sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Emmanuel. Essa leitura aí é um tapa na cara para a gente, né? Você viu o final dela? A legítima purificação. Legítimo. Pessoal, fique à vontade para comentar sobre essa mensagem. É muito profunda. E interessante, assim, que às vezes tem uma parte que fala que a gente fica aguardando grandes revelações, grandes chamados, e às vezes a gente deixa passar no dia a dia os pequenos detalhes, a chance de ter um olhar amoroso para o próximo, a chance de fazer uma pequena tarefa, que a gente está tão corrido, e fica esperando assim, a grande missão. E a hora que você vê, já passou, né? E você chega lá do outro lado e fala assim, poxa, mas eu não tive ouvidos para ouvir os pequenos chamados, eu não tive olhos para ver as pequenas coisas que foram colocadas no meu dia a dia para que eu, como bênção, para que eu pudesse progredir, para que eu pudesse crescer espiritualmente. Então eu fiquei esperando o grande chamado e não fiz nada, que foi pior, né? Eu não fiz o mal, mas também deixei de fazer o bem. Olha que triste, né? Aquelas pequenas coisas poderia fazer muita coisa, né, Lúcia? Transformar esse pequeno em muito. Fazer a diferença na vida de muitos, né? Às vezes a gente quer ganhar na loteria para começar a fazer caridade, não é? Às vezes a gente pode fazer caridade, a gente pode mudar o nosso comportamento de várias formas. Mas a Lúcia foi muito feliz nessa abordagem. A gente quer coisas grandes. Posso falar? Eu tenho que ficar quieta porque eu sou muito faladeira. Ela falou, não falou. Eu tenho que ficar quieta. Vocês me cortam aí, porque é o seguinte, eu estava lendo, eu acho que cabe bem aí esse comentário. Eu estou lendo, né? E o pessoal que estuda o livro Mensageiros, do André Luiz, e tem um capítulo lá que chama Sopro. E vocês conhecem, não precisa de eu falar, porque eles estão fazendo um trabalho de tratamento através da doação de energias. E eles têm alguns lá que são especialistas no passe ou no auxílio, na doação de energias pelo sopro.
são espíritos que eles chegam na pessoa, conforme a citação do André Luiz, e ele assopra mesmo, é pelo sopro. E aí, o André Luiz fica, assim, admirado. Como que aquele espírito consegue, assim, né? É uma técnica que ele usa, assim como Jesus misturou areia com a saliva e outras coisas, que a gente já estudou isso, que é nada mais do que manipulação de uma energia que ele queria naquele momento, né? Então, aí o André Luiz fica muito admirado e pergunta e fala, puxa, isso aí não podia ser usado lá na Terra? Na Terra tem tanta necessidade, né? Usa-se o passe, a oração e tudo, seria um recurso a mais. O orientador fala assim, a pessoa precisa estar purificada do estômago, dos olhos, da boca e dos ouvidos. Purificada. Aí, o que eu fiquei pensando? Quando a gente vai, né, a nossa oração, o passe e tal, é lógico, nós somos supridos pela espiritualidade que vai nos fortalecer naquela energia, a gente dá a contribuição da gente, e evidente, vamos beneficiar, né, pelo passo, pela irradiação, etc. Mas quanto mais nós formos melhores, menos nós vamos precisar deles ficar suprindo a nossa ainda dificuldade. E aí eu fico assim pensando, né, o quanto nós temos que assim melhorar para conseguir uma doação energética poderosa, eficiente em favor daqueles que nós vamos beneficiar. E aí, essa história do sopro, gente, ele fala desse jeito, que a pessoa tem que evoluir, ele fala lá, né? Evoluir nesses aspectos, que é o olhar, a boca e o estômago. Ele fala o estômago, olha que interessante. Ô, Nara, já pensou o cara soprar lá com a boca imundo, o estômago doente, aí mata o outro, velho. E a gente precisa tomar cuidado, né, com certas coisas. Existe, eu já li livro da FEB falando do passe de sopro. Eu acho que ainda nós aqui temos que ter muito cuidado aí, né? Com certeza. Isso aí, na época do mesmo, era usado. Tinha o sopro quente e o sopro a frio. Só que eles punham um pano, assim, um lenço, e colocava a boca ali e assoprava. Esse era o quente. Mas isso aí não pegou muito, né? Graças a Deus. Eu queria Pode falar, manda abraço. Será que o estômago não é a questão da gente comer carne ainda? Né? Eu acho que tudo, Silvia, porque, lógico, eu acho também, porque o André Luiz, lá naquele livro, como é que chama aquele que fala da carne? É os Missionários da Luz, não é? Missionários da Luz, que ele conta do boi lá, etc. Que aquilo ali é uma apologia em favor de não comer carne, né? Ali, é toda uma coisa. Mas eu acho que não só, eu acho que a questão até de quantidade, nossa deseducação alimentar, né? Eu acho também. Então, acaba sendo meio tudo, né? É isso mesmo, eu acho por aí também. Apesar de que eu acho, sim, que um dia a gente vai deixar de comer carne, né? Tenho certeza. Eu fico pensando nessa questão dos animais, né? No respeito que está começando a ter pelos animais. Mas a gente ainda mata para comer. Então, é um desrespeito muito grande. A gente está cuidando de uma parte e descuidando de outra, né? Não adianta a gente proteger o boi, o touro,
na tourada e matar o boi para comer. O né? Chico falava isso, né? O Chico comia carne. Kardec, Divaldo Franco. Divaldo falou que Gente, estava mas numa palestra esses tempos, passou um sanduíche, ele pegou, o sanduíche era de patê de presunto. Aí a mulher que ele estava atendendo falou, mas você come carne? Ele falou, eu como. Né? Quer dizer, ele ainda come carne. Bom que se não comesse, mas o importante no momento é o que está saindo, né? Da nossa boca, dos nossos olhos, do nosso pensamento. Mas, claro, eu acho que se a gente conseguir aliar as duas coisas, isso é muito importante. Hernani, mas quando ela falou aí, a gente não quer a tourada, mas a gente mata para comer. Eu acho que tem diferença, Silvia, não sei, eu falo até com respeito, né? Mas, por exemplo, ali é um ato de crueldade, eles vão judiando do touro, enfiam lanças, provocam, para ele ficar enfurecido, né? Porque quanto mais enfurecido, ele mais vai fazer atração para aquele povo. Eu acho que é diferente, eu acho, não sei, e não estou falando que a gente deve comer carne ou não deve, isso é uma questão muito pessoal, mas eu digo assim, ali parece ser um ato de crueldade, é diferente um pouco diferente, não é totalmente, da gente matar, a gente não está por crueldade, né? Nós vamos utilizar, vai ter uma utilidade, uma coisa e tal, e acho que a gente vai chegar ao o Ramon falou, vai chegar uma hora que nós não vamos querer comer carne, gente. Acredito, sim. Agora, ali, eu penso que é um ato de crueldade. Então, sei lá. Eu entendi o que a Silvia falou, assim, no sentido... Ela está trazendo que a gente tem que tomar cuidado com as coerências, né? A gente quer proteger o touro da tourada, mas tem um morticínio acontecendo por detrás, né? Então, eu acho que é esse o ponto da Silvia, que realmente, né, Silvia, a gente às vezes tem vários pontos assim que a gente faz assim na vida. A gente crucifica, né, julga, mas tem 50 dedos voltados para a gente, né, de tantas outras situações, né? Eu entendi o que você falou, né, realmente, né? Não que uma coisa e outra não sejam importantes, né? Agora, a Nara, por exemplo, tem razão também, né? Talvez parar de comer carne totalmente seja muito para muita gente. Para mim por exemplo. Mas, eu também ainda como. Mas, por exemplo, comer o tanto certo, talvez eu já devesse criar vergonha na cara e comer o tanto certo, né? Então, esse ponto. Ainda mais no Dia dos Pais, né, Ramon? Ainda mais no Dia dos Pais. Se eu tivesse comendo tanto certo, aí não seria esse ponto que você falou, eu me preocupar com a tourada, né? Agora eu vou lá e me preocupo com a tourada e encho a pança de picanha de churrasco, mal passada, né? As duas coisas estão erradas, né? Então, então é mais assim. É o estágio que a gente vive, né? E também quando falar o Chico comia, ele falava que comia tudo, mas isso não legitima o ato. A gente também tem que tomar esse cuidado. E há uma tendência cada vez maior para a gente sair desse lugar. Porque não é só o problema de comer carne, é atrás disso uma indústria mesmo de comercialização do dinheiro. É muito sério, seríssimo. Eu também como, mas eu estou dizendo assim, que a gente tem que saber sobre isso para poder modificar, né? Se você não consegue deixar de comer os 7 dias da semana, deixa um dia, segunda sem carne, por exemplo. Até você ter segunda e terça sem carne. E vai, né? E não pode na quarta comer por segunda e terça. Né? Mas olha que legal, assim, nessa linha, para a gente trazer um pouquinho de Kardec também, lá na questão 182, eles falam essa questão do espírito, né? À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. Olha que legal, né? Então, mesmo ele revestido do corpo, o corpo, né, se aproxima. Torna-se menos densa a matéria, deixa de rastejar penosamente pela superfície do solo, menos grosseiras se lhe fazem as necessidades físicas,
não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente para se nutrirem. Interessante, é o que nós acabamos de falar. E aí, olha que legal, o espírito se acha mais livre e tem, das coisas longínquas, percepções que desconhecemos. Olha que legal. Vê com os olhos do corpo o que só pelo pensamento entrevemos. É muito legal essa fala, né? Então, é interessante. Tá no corpo, tá vendo, mas tá vendo muito mais que a gente. Imagina o que Jesus via, né? Como que ele via o mundo, né? Raio-X, hein? Bom, pessoal, nós estamos no horário. Para encerrar, eu vou colocar aqui uma passagem do Evangelho. Eu vou ler, depois aí eu peço para a Marlene fazer a prece, se puder. Ramon, eu posso compartilhar aqui? Pode, já está habilitado. Está aqui na Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos. É só uma parte, tá? Porque é grande esse texto, que é a parte que fala do sacrifício mais agradável a Deus. Então, eu peguei essa parte aqui, que é o que a gente está conversando. Assim, Jesus, aproveitando um costume religioso da época, deixou o ensinamento de que o sacrifício que devemos fazer, por ser o mais agradável a Deus, é o sacrifício de eliminar o orgulho através do esforço do perdão, da reconciliação, sempre que houver alguma ofensa, mágoa ou ressentimento. Os tempos passaram, usos e costumes se transformaram, mas os ensinos do Mestre Jesus continuam sempre atuais, desafiando nossa inteligência, conclamando-nos ao sacrifício da eliminação dos nossos vícios morais, das nossas enfermidades espirituais. Não adianta considerarmos-nos cristãos, aceitar seus princípios, se não houver o esforço para vivenciar esses ensinos no dia a dia, se não houver uma melhoria de sentimentos, pensamentos e ações, se não houver a transformação para uma melhor pessoa. Então, pessoal, eu trago isso aqui como conclusão do nosso estudo, tá? Que aqui a gente não está querendo virar santo do dia para a noite, mas eu acho que essa mensagem traz bem o que a gente precisa fazer, o esforço. E ele fala aqui, ó, o esforço de vivenciar esse sacrifício, esses ensinos no dia a dia, né? O Ramon colocou anteriormente a questão do vaso. O que a gente está retendo, né? E o que a gente está purificando, né? Precisa de um esforço no pensamento, um esforço na palavra, um esforço na conduta. Fica para nós aí como lição de casa. Marleninha, se puder fazer a prece. Uhum. Profundamente agradecidos pelo reencontro de hoje, pelo estudo, pelas reflexões que naturalmente nos permitem caminharmos nessa linha de pensamento e buscarmos melhor conduta, modificações do nosso pensar, do nosso falar e do nosso agir. Dizemos-nos cristãos e reconhecemos-nos ainda tão distantes da verdadeira essência do cristianismo. Mas permita-nos, Senhor, que cada ato, cada palavra, possamos pensar: e se fosse Jesus no meu lugar, como é que ele faria? Repetidas vezes, iremos fazer exatamente o contrário. Mas se fizermos uma, no outro dia mais uma, caminharemos assim para a essência do Evangelho do Mestre Jesus. Abençoe, Senhor, hoje todos os nossos irmãos que se fizeram nessa encarnação pais dos filhos de Deus, para que cada um possa cumprir a sua tarefa, a sua missão da melhor maneira possível. Agradecemos pelos nossos pais que nos deram a vida e nos deram condições de estarmos aqui hoje. Mas, principalmente,
Agradecemos a Deus, nosso Pai de amor, Senhor da vida, Senhor do universo, que nos permite respeitosamente caminharmos na medida que dos nossos passos, das nossas dificuldades, porque tem certeza que chegaremos à luz. Profundamente agradecidos, encerramos o nosso reencontro de hoje. Que assim seja.